Foi preso hoje o ex-presidente da Filipinas, Rodrigo Duterte, tá? Ele foi preso por um pedido do Tribunal Penal Internacional. É o chamado Acordo de Roma, do qual o Brasil é signatário. No caso desse ex-presidente, é engraçado que a Filipinas saiu desse Tratado de Roma em 2019. E mesmo assim eles prenderam esse Rodrigo Duterte, o ex-presidente. Por quê, pessoal? Porque o cara, realmente, a população ficou com raiva e com ódio dele, tá? Vou explicar o que está acontecendo. Eu não sei bem como é que é o sistema político da Filipinas, se parece com o nosso, direita ou esquerda, mas esse cara, pelo que a gente sabe dele, ele seria ele tem um perfil de extrema direita. Agora eu não sei como é que é o sistema político de lá. Ele assumiu a presidência com um discurso de combate às drogas, mas um discurso bem tipo lá Bolsonaro, Trump, sabe, que vai ser na porrada, a gente vai acabar com esses traficantes, vou tirar a droga do meu país, etc e tal. Sabe, aquele discurso bem radical que vai usar toda a força militar para acabar com as drogas. Aí o que ele fez? Ao contrário do Bukele, que fez prisão lá e prendeu todo mundo, prendeu mais da metade do país, esse Duterte, ele começou a prender todo mundo que ele achava que era traficante ou que tivesse o mínimo de envolvimento com o tráfico de drogas, incluindo o usuário. Por exemplo, aqui no Brasil, ser usuário não é crime, apesar de ter muito usuário preso como traficante. Mas lá ele criminalizou quem usa drogas também. Então, mesmo se o cara fosse só um usuário de droga, que é uma dependência química, uma questão de saúde pública, ele meteu atrás das grades e com pena de morte. Só para vocês verem o radicalismo dele. Então, se o cara fazia uso de alguma droga, como por exemplo uma maconha, um baseadinho, esse cara poderia ser preso e condenado à morte por causa disso. Sendo que o usuário é só um dependente químico. É um caso de internação, tratamento, psiquiatra, essas coisas. Não, ele radicalizou. Tinha que matar usuários de droga. Então ele perseguiu tanto traficantes quanto usuários e ele fez uma política extremamente violenta, sabe? Que foi considerado genocida. Tipo assim, manda matar mesmo. Você acha que é traficante? Mata, mata. Tipo o Derrite aqui em São Paulo, sabe? Aquelas operações sangrentas que mata todo mundo, que não tem nada a ver com a história. Foi isso que ele fez na Filipinas. Foi lá, invadir aqueles lugares mais pobres, onde achavam que tinha um traficante. O cara às vezes era só um usuário, pá, metia bala de fogo, matava isso, matava aquilo, tortura, violência. Fez um negócio horroroso na Filipinas. Aí ele foi denunciado, né, ao Tribunal Penal Internacional por genocídio, crimes contra a humanidade. E por isso que a Filipinas, mesmo não fazendo mais parte desse tratado, decidiu prender ele. Porque o que ele fez lá foi uma barbaridade. E sabe o que aconteceu? Resolveu o problema de drogas na Filipinas? Não, aumentou. As drogas na Filipinas, em vez de diminuir o consumo e o tráfico, aumentou após o governo dele. Isso aconteceu igualzinho no México, na época daquele ex-presidente mexicano. Eu não sei se eu vou lembrar o nome dele aqui, pessoal, eu sou meio ruim para nomes. Mas antes da Cláudia Sheinbaum, o anterior do anterior, ele tinha feito uma política igualzinha. O cara fez uma campanha falando que ia combater os cartéis de droga, chegava lá, ele ia botar todo mundo para cadeia e ia acabar com as drogas no México. Assumiu o poder, aumentou o número de policiais militares, fez uma polícia ostensiva, a polícia foi lá tentar combater cartéis, narcotraficantes, etc. Uma política bem violenta também. E depois que ele terminou o mandato dele, o número de cartéis no México dobrou. Em vez de diminuir, dobrou. Porque ele usou mais a violência do que a inteligência. Então, para cada cartel que ele desmanchava, os caras iam lá e faziam 2 em lugares diferentes. Então a política dele, em vez de diminuir as drogas no México, aumentou. Dobrou o número de cartéis. Por quê, pessoal? Porque o combate às drogas ele tem que ter 2 frentes. Primeiro, para acabar com o usuário de droga, que também é uma forma de ajudar a diminuir e até enfraquecer o poder dos traficantes, não é com violência que você vai fazer isso, porque drogas é uma questão de saúde pública. A pessoa fica viciada, dependente. Para quem não entende o que eu estou falando ou fica julgando, as pessoas se viciam em tudo, pessoal. Tem gente que é viciada em jogo, tem gente aí que perdeu até casa, tudo, por causa daquele jogo do tigrinho, vocês viram. Tem gente que é viciada em bebida alcoólica, tem gente que é viciada em pornografia, tem gente que é viciada em cada coisa, pessoal. O ser humano tem uma forte tendência aos vícios. O mesmo vício de um cara que é viciado em pornografia, por exemplo, é o mesmo vício de um cara que é viciado em drogas. Só que a diferença é que a droga tem uma química por trás, que faz a pessoa ficar dependente. Por isso é chamado dependente químico. Então, para combater os usuários de drogas, você tem que fazer políticas que deram certos em outros lugares do mundo. Eu já tenho um vídeo aqui no canal chamado Como Acabar com as Drogas, onde eu mostrei algumas experiências em países europeus que já tiveram as suas assim chamadas cracolândias. Apesar da droga lá ser outra, né? Não ser crack, ser LCD e outras coisas, mas a gente chama de Cracolândia porque popularizou esse nome aqui em São Paulo. E eles usaram inteligência para poder combater as drogas. Eu até mostrei um experimento lá de um cientista. Quem quiser eu vou tentar colocar o vídeo aqui na tela final desse. E o segundo combate às drogas
não tem que ser só com a violência, como algumas pessoas pensam, tem que usar a inteligência. Porque se você desmantelar aqui um traficante aqui de um ponto, já tem outros 2 pontos para poder assumir outros pontos novos. Então a polícia tem que usar uma inteligência estratégica para impedir que quando você desmantela, por exemplo, uma boca de fumo, não vai surgir outras 2 no lugar. Então tem que ter um pouco de inteligência. Só assim se combate as drogas efetivamente. Agora, essa política de só violência, ela vai gerar só morte, vai aumentar o número de usuários, vai aumentar o número de traficantes, porque eles vão ficar mais inteligentes, né? Vão falar, porra, agora a gente vai ter que espalhar mais boca por aí, mais biqueira. E não vai dar resultado concreto na prática, pessoal. Tem que ver as experiências que deram certo. E esse Duterte aí foi um genocida. Pelo que a gente lê, pela que a condenação lá do Tribunal de Roma determinou, o cara matou muita gente inocente que não tinha nem sequer a ver com a história. E mesmo os que eram traficantes, digamos assim, matava de forma violenta, bruta, sem julgamento, e matava usuários e prendia e condenava à morte usuários como se eles fossem traficantes. Então é complicado, né? E só lembrando, pessoal, para finalizar o vídeo, o Bolsonaro foi denunciado, tá, no Tribunal de Roma também, tá? Eu sei que vai vir gente aí falar, tudo ele fala do Bolsonaro. Sim, pessoal, esse meu canal é basicamente um canal anti-Bolsonaro, tá? Eu não quero fãs de Bolsonaro aqui no meu canal, tá? Porque o tanto de coisa ruim que o Bolsonaro fez em 4 anos, pessoal, desculpa, não tem como não mencionar ele em vídeos de outros temas. Porque o Bolsonaro foi denunciado no Tribunal Penal de Roma pelo mesmo crime de genocídio. Só que no caso do Bolsonaro, era a negativa dele em comprar vacinas, durante a maior pandemia que o Brasil já teve. A pandemia começou no Brasil em março de 2020, quando foi em agosto de 2020, agosto de 2020 mesmo, já tinha vacina, que a Pfizer já tinha desenvolvido. E a Pfizer queria fazer do Brasil uma vitrine para o mundo. O Bolsonaro não se encontrou com o CEO da Pfizer. Ele tentou mais de 17 vezes e ele se recusava. Teve uma vez até que o Bolsonaro largou o cara esperando para se encontrar com o Amado Batista. E o Bolsonaro dizia claramente, toda e qualquer vacina está recusada, quem manda sou eu, tá ok? Tanto que uma vez um repórter da Jovem Pan perguntou para ele, presidente, a sua preocupação pode ser a Anvisa, né? E se uma vacina for aprovada pela Anvisa, o senhor compraria? Ele falou, não, toda e qualquer vacina está descartada. Vem comprar vacina na casa da sua mãe, pô! Essa era a postura do presidente. Em dezembro desse mesmo ano de 2020, ele tem uma entrevista que ele deu para o filho dele, o Bananinha, onde ele fala, a pressa da vacina não se justifica, porque a pandemia já está acabando. Tivemos um pequeno repique, mas já está acabando. 2021 explodiu a pandemia no Brasil. E nós só tivemos vacinas porque em 2021 o Dória tinha feito parceria com um consórcio chinês, onde ele adquiriu aquela vacina chinesa Coronavac, que o Bolsonaro inclusive mandou o Pazuello cancelar. Aí por causa do Dória, que comprou a vacina, e outros governadores também fizeram seus consórcios, que nem o consórcio do Nordeste, que eles tiveram que comprar vacina praticamente escondido do Bolsonaro. Olha o absurdo. Governadores têm que conspirar para comprar vacina escondido do presidente da República. Aí como a vacina começou a ser administrada pelos estados, aí o Bolsonaro se viu obrigado a comprar vacina. E mesmo assim ele fez toda uma campanha contra a vacina, dizendo que você ia virar um jacaré, você podia pegar AIDS, que os efeitos colaterais eram terríveis, etc. Então ele também foi denunciado e o Tribunal de Roma falou que tem fortes indícios para condenar ele. Eu não sei porque que não foi adiante ainda, mas se o Bolsonaro for condenado no Tribunal de Roma, que nem foi esse presidente da Filipinas, esse Rodrigo Duterte, o Bolsonaro pode ser preso em qualquer país que faça parte do tratado. Aí mesmo se ele tentasse fugir, por exemplo, vou fugir para a Argentina, o Milei vai me dar abrigo lá. A justiça argentina teria a obrigação de prender ele. Eu não tenho certeza se a Argentina faz parte, tá, desse Tribunal Penal Internacional, mas eu creio que sim. Porque antes do Milei a Argentina era um país normal, né, que fazia parte da maioria desses tratados. Então não adiantaria nem o Bolsonaro tentar fugir. Porque se ele fosse para outro país, esse país teria por obrigação prender ele e depois extraditar ele para o Brasil. Lembrando que o Putin também é condenado nesse tribunal, tá? Por isso que o Putin não participa das reuniões do BRICS quando é em outros países, porque ele tem esse medo de chegar no outro país, como a África do Sul ou Brasil, e ele ser preso. Então, complicado. A China não sei se faz parte, os Estados Unidos não faz parte, tá? Mas enfim, pessoal, vamos aguardar, né? De um jeito ou de outro o Bolsonaro tá ferrado. Se ele não for preso por Xandão, ele tem chance de ser condenado também pelo Tribunal de Roma. Vamos aguardar. Quem gostou do vídeo, pessoal, dá um like aí, tá? Que você vai ajudar a aumentar a atividade, alcance, engajamento. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, ative o sininho e comente também o que você achou. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima.